Para você que acompanha a programação da TV Viena, a partir de agora tem início o programa Direito e Cidadania e hoje nós temos a grata felicidade de receber em nossos estúdios Sua Excelência, o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da cidade de Marília, Dr. Marlúcio Bonfim Trindade. Dr. Marlúcio, seja bem-vindo ao programa Direito e Cidadania. Obrigado, doutor Ricardo. O prazer é todo nosso de estar aqui hoje e poder, de alguma forma, contribuir com a advocacia e com a sociedade de um modo geral. Certo. Doutor Marlúcio, o senhor é um presidente ainda jovem, que já exerceu vários cargos na subseção de Marília. Eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores quem é o Dr. Marlúcio. Eu agradeço a pergunta, me sinto envaidecido em respondê-la. Dr. Marlúcio, em verdade, é um advogado, um apaixonado pela advocacia, um advogado que está do lado da advocacia, que está do lado da OAB, que busca constantemente uma melhora, uma altivez para a advocacia, a fim de que todos os advogados possam ser reconhecidos, que nós possamos ter uma carreira reconhecida por todos, valorizada enquanto institucional. E enquanto profissional, um advogado militante na comarca de Marília, né, na subseção de Marília, minha banca é lá, um advogado civilista que realmente prima por essa profissão, vivo dela e sou muito apaixonado pela advocacia. Dr. Marlúcio, o senhor é da cidade de Marília mesmo, sua família estudou em Marília? Bem, eu, na verdade, sou natural da Bahia, do estado da Bahia. Certo. Vim ainda pequeno, ainda criança. Sou egresso da Unimar, sou da segunda turma diurno da Unimar. Fiz pós-graduação na Fundação Eurípides Soares da Rocha, atual Univem. Mas estou egresso em Marília também há 31 anos. Me considero já um marilhense de coração. Tá certo. E em Marília o senhor constitui a sua família? O senhor é casado, tem filhos lá, né? Sim, eu tenho 40 anos, sou casado em Marília, tenho duas filhas, Ana Clara, de 6 anos, Helena, de 4 anos. A mãe também mora, os irmãos todos em Marília, tenho duas irmãs ainda que residem na Bahia. E alguns primos, mas quando vai fazer uma visita lá, né? Vez outra eu tenho ido à Bahia visitá-los. Ultimamente mais buscando as praias, né? É mais prazeroso visitar a família, sobretudo, e a praia. Mas realmente a minha região da Bahia não é no interior da Bahia, não fica uns 500 quilômetros da praia. Sim. Mas ainda assim a gente tem muito prazer em visitar e rever os amigos que lá deixamos, alguns parentes mais próximos. Sem dúvida. Dr. Marlúcio, o senhor preside uma importante instituição brasileira, que é a OAB. Eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores o que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, Ricardo, esta é uma pergunta que, na verdade, eu gosto muito de falar sobre, porque, como eu lhe disse, sou um apaixonado pela advocacia, sou um apaixonado pela OAB. A minha esposa, constantemente, ela me questiona sobre essas questões de por que gosto, por que faço tanto pela ordem, né? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, para mim, como eu disse, eu vivo da advocacia, sou apaixonado pela advocacia e tenho feito com o maior prazer e um esforço possível para melhorar a advocacia. A OAB, para mim, é uma instituição que representa, não só porque a Datafolha nos deu o título, né, de segunda instituição de maior respeito no país. Aliás, eu faço um parênteses aqui para dizer à sociedade e aos advogados que, por enquanto, somos a segunda, mas estamos caminhando. Em breve nós vamos alcançar o posto primeiro. E a Ordem, para mim, é uma instituição garantidora. Eu acho que o artigo 133... que tanto falamos, tanto pregamos sobre a indispensabilidade do advogado na administração da justiça, ele não é um artigo que trouxe como um bônus para a advocacia. Na verdade, a sociedade precisa entender que nós, advogados, a advocacia é responsável, sobretudo, pela segurança jurídica que o país possui hoje, né? Então, certamente, a OAB é o órgão responsável, sem demérito nenhuma a nenhuma carreira, e vou dizer
normalmente faço isso em meus discursos para dizer que eu acho e penso que a advocacia é a profissão mais bela que existe, sem demérito nenhuma. Então, no momento de grande dificuldade do país ou em momentos felizes, a OAB é a instituição que está presente para chancelar, sem dúvida, para carimbar isso e dar aí o respeito a todas as instituições. Em um momento como esse, realmente, nós temos que pegar aí o timão e o remo e fazer com que a OAB seja ainda mais bem vista. Sem dúvida. Doutor Marluce, realmente, como o senhor disse, a OAB acaba sendo protagonista de algumas situações no país, não é isso? Então, eu gostaria que o senhor dissesse quais são as funções da OAB que vão muito além de cuidar apenas da profissão, não é isso? Certamente, doutor Ricardo. A OAB, ela, além de gerir, digamos, os atos administrativos da advocacia, dos advogados, né, dos quase 4 mil inscritos, 400 mil inscritos, em Marília nós temos 2.200 inscritos. Então, além de funcionar na gestão, digamos, dessas pessoas ou na gestão de pessoas, a OAB ela tem um papel que vai muito além, que é justamente, inclusive estatutária, né? Quer dizer, historicamente nós estamos no timão do Brasil, auxiliando na construção do Brasil, da história do Brasil, da questão política do Brasil, desde sua formação, né? Quer dizer, pegamos na mão do imperador, né? Pegamos na caneta para assinar e para construir a primeira Constituição e estatutariamente estamos providenciando e estamos sempre do lado da sociedade. Então, não há questões onde não há importância do advogado e da advocacia. Então, no momento político conturbado em que vivemos, no momento onde parece haver a falência das instituições, este é um momento onde certamente a OAB tem grande relevância, grande importância, um grande momento para nós também, advogados, nos situarmos e entendermos a nossa importância, não nos fazer de rogados e pegar, sobretudo, este momento para que a sociedade possa sair disso com a menor mancha possível, né? Um momento onde politicamente nós temos sofrido aí com vários escândalos, com vários problemas, e a OAB tem a função também de zelar por toda a sociedade. Então, estatutariamente, institucionalmente, a OAB ela tem protegido a sociedade, esteve presente, como eu disse, na formação da Constituição, esteve presente na época em que nós tivemos que sair de um grande problema militar, né? Então a democracia, a vinda ou a volta da democracia para o país, estivemos presentes, a ordem esteve presente, a advocacia esteve presente. Logo depois, para um impeachment de um presidente, também estivemos presentes. E agora, um momento muito difícil, político, nós também estamos presentes e é um momento em que nós devemos aí, proteger ainda mais a sociedade. Tá certo. Então, a ordem sempre atuando na defesa dos direitos da cidadania, não é isso, doutor Marluce? Certamente. A ordem, ao longo de sua história, fez muito pela sociedade, a ponto de dizermos que ela é credora da nação por conta disso? Eu costumo dizer que, como eu disse, a OAB, a advocacia para mim é a mais bela das profissões. Então, me parece que o nosso crédito está no reconhecimento em que merecemos de respeito. O que a advocacia busca, o que a OAB busca, o que o advogado busca, sobretudo, é o respeito da sociedade, o respeito dos pares, o respeito das autoridades. Então, nós somos credores para ter este respeito. É só isso que almejamos, né? Nós temos uma profissão belíssima, temos condições de ser bem remunerados por ela, devemos nos dar o crédito que nós temos. E realmente a paga deve ser realmente esse respeito, buscar da sociedade, ter das autoridades, este respeito deste legado que é nosso, que é da advocacia. Nós participamos e não nos devemos fazer de rogado. Nós temos realmente direito a esta fatia do bolo. Tá certo. Doutor Marluce, realmente para implementar essas atividades que a ordem tem por finalidade, em específico a defesa das instituições, a OAB Marília, sob a presidência do senhor, criou uma escola permanente do advogado, é isso? Eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que significa isso. Quais as funções dessa escola? A ideia de criar essa escola permanente de atualização do advogado
surgiu ainda na gestão passada, onde trabalhei como vice-presidente na gestão do Dr. Tayon Sofner Berlanga, onde tínhamos um sonho de reformular a advocacia, o estudo da advocacia, o aprimoramento do estudo para a advocacia, em favor da advocacia em Marília. E para isso tivemos a ideia, juntos, e criamos o que chamamos de a Escola de Atualização Permanente do Advogado, que consiste na utilização da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e do Departamento de Cultura e Evento. Pois bem, isso, em verdade, a função disso, doutor Ricardo, é propiciar aos advogados, à advocacia, aos estagiários de direito, a aproximação da casa, a vinda desses profissionais para a casa, a fim de que eles possam ter cursos, palestras presenciais e telepresenciais. Nós temos hoje na Casa do Advogado de Marília algo inovador, realmente não conhecido, aí, pelo menos eu nunca nem ouvi falar em nenhuma subseção, que é a utilização das quartas-feiras de um curso telepresencial, sendo exibido em 3 horários diferentes, de manhã às 10 horas, às 14 horas e às 19 horas na casa. Então, o advogado, o estudante de direito, o estagiário de direito que queira participar desse curso, basta comparecer à casa em qualquer um desses horários, não precisa fazer inscrição, e vai estar passando este curso via internet. Então, se perdeu a aula de manhã, pode ir à tarde ou pode ir à noite. Então, o advogado, o estudante de direito pode escolher. Funciona como uma espécie de cinema da profissão, para atualizar. Além disso, nós temos aí temos tido a satisfação de ter várias palestras presenciais na casa, inclusive no próximo dia 24, próximo futuro agora, nós vamos falar sobre crimes digitais. Virá um colega de São Paulo nos brindar com esta palestra. O pessoal daqui de Assis também está convidado. Se quiser participar, nós temos 90 lugares. Então, aí, nesse caso, seria bom que fizesse a inscrição antecipadamente, ligasse na casa. A entrada é uma lata, normalmente cobramos uma lata de leite em pó, a fim de doarmos para alguma instituição de caridade. Penso também que a OAB também tem este papel aí de auxiliar as entidades mais carentes. E além dessas palestras que diuturnamente nós estamos promovendo, alguns cursos. Próximo dia 28 agora, nós iniciamos um curso pela ESA, pela Escola Superior de Advocacia, de atualização do novo CPC. Um novo curso, já tínhamos feito um, estamos fazendo um novo. Esse novo curso agora já com um olhar mais profundo sobre as alterações, né? Me parece que do dia 18 de março até agora... Questões práticas, inclusive. Exatamente, nós já tivemos a oportunidade de saber algumas questões, o que os magistrados já estão pensando, os juristas, para que lado já foram. Então, algumas provocações, alguns pontos controvertidos que ainda pairam e muitas situações onde nós já temos algumas definições. Então, esse curso versará sobre essas questões também. Será um curso de 4 dias e, nesse caso especificamente, a ESA ela cobra um valor que é R$150 em 2 pagamentos para o participante. Temos 90 lugares também. Então, todos estão convidados, caso os advogados daqui dessa subseção também possam participar. Será um prazer recebê-los lá. Então, essa escola visa dar ao advogado, dar à advocacia a possibilidade de frequência da nossa casa, fazer com que a nossa casa tenha realmente um apelo de atualização. Nós sabemos aí que a edição recorrente de leis faz com que nós, advogados, tenhamos que estar debruçados sobre os livros, sobre a atualização constantemente, faz com que nós, advogados, especialmente nós, advogados do interior, tenhamos que ter uma amplitude um pouco maior do que os advogados da capital, que exercem especialidades, e aqui nós acabamos sermos mais genéricos, ou um full service, como eles chamam lá na capital. Então, é a possibilidade e a vantagem do advogado do interior de buscar, de ampliar mais os seus horizontes e estar por dentro das inovações e das atualidades. Muito bom, presidente. Nós temos ainda muitas questões
a serem observadas neste programa e nós vamos então para um breve intervalo e retornamos em instantes. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe dirige. Beba com moderação. Para você que nos acompanha, este é o programa Direito e Cidadania e hoje nós temos a felicidade de receber o presidente da subseção de Marília, Dr. Marlúcio Bonfim Trindade, que nos fala sobre a OAB e as suas funções. Dr. Marlúcio, quais são os direitos e prerrogativas do advogado? Ricardo, como eu disse no bloco anterior, a importância que tem a advocacia para a sociedade, a importância que a OAB tem para a sociedade, papel institucional, histórico. A prerrogativa para o advogado constitui os direitos e as funções que o advogado precisa exercer de maneira ampla. E essa prerrogativa, esse direito do exercício da atividade da advocacia ser amplo, possibilita que o advogado possa executar a sua atividade de maneira autônoma, de maneira que possa fazer a defesa não só dos seus clientes, mas, enfim, também da sociedade de um modo geral, dando à sociedade efetividade na sua autonomia, na busca do seu direito, na realização, né, em se colocar o direito concreto, ou a justiça, como o nome sugere, dar a cada um que é seu efetivamente. Então, a prerrogativa do advogado é a maneira pela qual o advogado tem a possibilidade de exercer a sua atividade amplamente. Ter o respeito não só da sociedade, mas sobretudo das autoridades. As autoridades, e eu digo juízes, promotores, delegados, procuradores, de maneira que como a Constituição dispõe ou disciplina, não há hierarquia entre nós. Então, nós devemos exercer de maneira respeitosa, do mesmo modo em que respeitamos os juízes, os promotores, os delegados, os procuradores, eles também certamente nos respeitam. Então, a possibilidade de se exercer a advocacia de maneira ampla é fazer com que nós não sejamos ceifados em nossa atividade. Então, a prerrogativa de poder ter acesso aos processos, como dispõe a lei, de ter acesso às salas, de entrar, de poder entrar e sair, enfim, de exercer a advocacia, de poder fazer a ampla defesa, de poder fazer aí o seu trabalho livremente, sem receio ou sem o medo de ficar à mercê aí de ditadores, de pessoas que realmente desconhecem a própria lei. Tá certo. E lá em Marília nós temos um conselho, não é? Que defende as prerrogativas profissionais do advogado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do Conselho Regional de Prerrogativas. Isso é uma parte muito importante que a subseção de São Paulo trouxe para a nossa região. Ter o Conselho Regional de Prerrogativa instalado aqui na nossa região traduz efetivamente para a advocacia regional, né, para Marília, para Assis, para Cândido Mota, para Ourinhos, enfim, para as 11 subseções aqui que compõem essa regional, uma facilidade maior e uma garantia maior. Por quê? Porque antigamente as reclamações advindas aí de indisciplinas ou, enfim, de autoridades que porventura esqueciam por algum momento das prerrogativas do advogado ou não respeitavam o cliente e o advogado, porque quando não respeita o advogado, evidentemente não respeita a autoridade, desrespeita a sociedade, desrespeita o cliente. E aí, nesse caso, isso era tratado em São Paulo. E, evidentemente, por conta da logística, por conta de toda a distância, o retorno disso era um pouco mais difícil. Hoje não, hoje nós estamos à mão aqui, inclusive o presidente
Dr. Ricardo aqui da cidade de Assis. Um grande abraço para ele, aproveitando a oportunidade, e dizer que hoje tem funcionado muito bem esta comissão, porque possibilita e dá esta segurança ainda maior à advocacia, dá essa segurança ao advogado de realmente postular, de buscar, de bater as portas do judiciário, de bater as portas das autoridades com absoluta tranquilidade e certamente confiando também que as autoridades em pleno 2016, já sabedoras aí do respeito e da própria lei, têm realmente nos ajudado aí e não permitido que sejam ceifadas atividades. Sim. Doutor Marluce, nós temos visto principalmente os advogados criminais enfrentando uma certa dificuldade no exercício da profissão. Existe atualmente um ataque ao direito de defesa, uma ofensa ao direito de defesa? Me parece que existem alguns movimentos, né? Como nós dissemos no bloco anterior, nós estamos passando por um momento conturbado, onde parece haver aí, em algumas situações, uma falência moral, uma questão, uma busca de princípios aí realmente parece-me que alguns princípios estão se perdendo para alguns. Então, realmente é um momento difícil também para a advocacia. Mas nós não devemos nos desanimar. E realmente, por isso que digo que a importância da advocacia e da ordem nesse momento. Então, nesse momento é um momento muito peculiar, um momento onde nós não devemos baixar nossas cabeças para, se houver realmente a caça desses direitos, se houver aí a busca realmente por alguma autoridade, por algum político, para tentar calar ou para tentar fazer com que os nossos direitos, as nossas prerrogativas ou o próprio direito do cliente e dos advogados possam ser ceifados. Então, nós devemos agora prevenir, né? Então, nós devemos apoiar realmente as instituições que estão tentando mudar o país, aplaudir quando tiver que ser aplaudido, mas evidentemente nos impor e realmente não deixar com que a defesa do cliente seja prejudicada ou sofra qualquer tipo de problemas. Dr. Marluce, tramita no Congresso Nacional um projeto oriundo da OAB São Paulo que visa criminalizar a ofensa às prerrogativas profissionais. Gostaria que o senhor dissesse da importância desse projeto para o exercício da advocacia. Olha, Ricardo, me parece que nós estamos ávidos à vinda deste projeto e que a aprovação dele seja o mais rápido possível. Esse projeto possibilitará com que nós, advogados, tenhamos aí, digamos, uma segurança ainda maior. Parece que hoje a grande maioria das autoridades, evidentemente, por conhecer a lei, por estar aí num Estado democrático de direito, já tem respeitado os advogados e a advocacia. Mas, para aqueles que desejarem ou esquecerem desses princípios ou que abandonarem a lei, este projeto, esta lei que deverá vingar, vai nos permitir uma segurança. Evidentemente, para que eles possam ser responsabilizados criminalmente também, porque esta proteção as autoridades têm e nós sabemos disso, nós respeitamos isso. E, evidentemente, de nossa classe, se também não houver o respeito, é penalizado, né? Então, o desacato, por exemplo, que já existe, que já impera no nosso estatuto criminal, nós sabemos disso e respeitamos. Então, nada mais justo que este projeto, vingando, nos dê a garantia de que aberrações que outrora possa acontecer, doravante não venha mais acontecer e nós tenhamos realmente no Estado onde a democracia, o respeito às instituições, o respeito às profissões, o respeito ao advogado, o respeito à sociedade possa imperar. E que, de fato, quem seja o rei desta história seja a lei, né? Então, em algum momento, nós, advogados, juízes, promotores, delegados, vamos nos encontrar. E este ponto de encontro é a lei. E me parece ser muito tranquilo, porque
Se nós respeitamos a lei, se os juízes respeitam, se os promotores respeitam, os procuradores, os delegados, realmente nós podemos viver muito bem e trabalhar muito bem com todos. E se esse projeto trouxer essa inovação, vai impedir que aquelas pessoas que porventura desconheçam a lei ou que porventura deixem de respeitar a lei, possam ser responsabilizados criminalmente também. E com isso, evidentemente, repensar e vamos coibir aí atitudes aí ruins. Sem dúvida. E, presidente, entrando um pouquinho no cenário nacional, nós temos também tramitando um projeto de lei oriundo do Ministério Público, que na verdade teve o apoio popular, que visa o recrudescimento da lei penal. Na opinião do presidente da OAB de Marília, o aumento da pena resolve o problema da criminalidade no Brasil? Penso que não. Eu penso que nós estamos até engatinhando, digamos, sob o início da civilização, né? Nós somos um país relativamente novo e temos um problema estrutural gigantesco. E esta questão do aumento da pena, me parece que não é algo para resolver. O problema do Brasil são muitos, né? Nós temos muitos problemas. Me parece que o primeiro problema para ser sanado deveria ser da estrutura mesmo. Quer dizer, a impunidade e a aplicação da lei efetivamente faz com que nós possamos olhar para ou tentar achar saídas ou dar foco em outros lugares para poder eventualmente esconder o que efetivamente é o nosso problema. Então, nós vivemos num país basicamente com falhas, com problemas mínimos de estrutura. Nós temos um país ainda onde as pessoas têm problema nós morremos com mosquitos, né? Nós temos nos fundos de nossas casas pessoas ainda com problema de educação, muito analfabeto. Então essa estrutura educacional ainda muito precária e realmente simplesmente passar aplicar uma pena de 2, mudar para 3 ou para 4 anos, ou de 16 para 18 anos, simplesmente não irá resolver o problema da criminalidade. Eu acho que o problema é muito mais estrutural, de educação e de respeito. E o momento, como nós dissemos no início, é de valorização dos princípios, resgatar os princípios. Me parece que o resgate dos princípios e a busca deles, talvez aí seja um passo aí para que nós possamos iniciar uma reconstrução. Tá certo. Bem, este foi o segundo bloco do programa Direito e Cidadania. Nós vamos para mais um intervalo e retornamos já. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe dirige. Beba com moderação. Para você que nos acompanha, este é o terceiro bloco do programa Direito e Cidadania. Hoje, com a satisfação de receber em nossos estúdios o presidente da subseção de Marília, Dr. Marlúcio Bonfim Trindade, que nos fala sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e as suas funções. Dr. Marlúcio, retornando ao assunto anterior, eu gostaria de saber da opinião do senhor sobre o que acontece no Brasil atualmente, que é a tal da delação premiada, o modo como ela está sendo feita. Então, Ricardo, a reconstrução, né, das instituições e os aplausos que nós procuramos dar, o que a sociedade tem feito aí nestes últimos tempos, né, transformando autoridades em mitos ou aplaudindo autoridades ou elegendo salvadores da pátria e efetivamente tornando eles celebridades, né, delegados, promotores, juízes, muito se dá por conta deste instituto, né? Instituto da Delação Premiada, que é um instituto
agora mais usado, é um instituto onde busca, na verdade, a levada do conhecimento do crime às autoridades. Então, não se imagine que num grupo de pessoas que se reúnem para cometer crimes, efetivamente, quem sabe melhor de como funciona, de tudo isso, como se opera, são essas pessoas. E as autoridades, com este instituto agora, têm a possibilidade de efetivamente se transportar para aquele grupo criminoso e retirar daquela organização uma pessoa para que ela diga o que era o combinado, né? Então, a delação, este instituto agora muito falado, nada mais é do que a possibilidade de recrutar uma pessoa também com problemas e abrandando efetivamente aí a sua situação, e para que ele diga quem é que faz, como faz, apresente provas de como deve fazê-lo, como é que eles faziam, a fim de que ele possa tentar aí se safar ou minimizar os seus problemas com a lei. E é um instituto que veio efetivamente para auxiliar o judiciário, auxiliar a justiça, e nós devemos acreditar e creditar neste instituto aí realmente uma bônus para que nós possamos reconstruir isto, né? Este resgate de princípios que falamos há pouco, essa busca efetiva aí da justiça, né? Da entrega da justiça à sociedade, é um instituto que realmente, se bem aplicado, me parece que merece os nossos aplausos. Certo. E recentemente, presidente, o Supremo Tribunal Federal nos surpreendeu com uma decisão permitindo a prisão antes do trânsito em julgado. Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito dessa decisão do Supremo. A busca, né? Então, a busca da justiça, ela tem sido quase que um sonho para nós nesse momento, né? No momento difícil de recrutamento de princípios ou de se reviver princípios que pareciam estar perdidos, ou de valorizar as instituições, tem feito com que a sociedade possa aplaudir efetivamente as instituições, e de fato nós devemos ficar, por vezes, contentes com isso. Entretanto, não podemos fechar os olhos e deixar com que se aproveite deste momento para criar mecanismos contrários à lei. Então, o que se viu neste episódio foi simplesmente o rasgar de uma norma constitucional. Então, fechar os olhos para o princípio da inocência, um princípio constitucional, fazer com que o indivíduo possa ser preso em segunda instância, a princípio para o leigo, para a sociedade, é um momento de realmente glorioso. É como se a impunidade tivesse sido colocada de lado e a efetividade da tutela do Estado esteja sendo aplicada. Mas, em verdade, a sociedade precisa saber que isto é um momento muito perigoso. Isso é um instituto muito perigoso. Então, nós estamos falando da quebra de regra pré-constituída. Nós estamos falando de tirar uma regra que já existe e aplicar. E aí você imagine que nós estamos falando de questões ou de prisões, de decreto de prisões de pessoas poderosas. E o que para nós, enfim, para a sociedade, para o pobre, para aquele que não tem a expectativa de realmente nem sequer de ver essas pessoas pessoalmente, vira quase como um ídolo ver essas pessoas sendo presas. Mas não sabe o prejuízo que isso pode causar na vida delas próprias. Porque imagine uma pessoa rica poder ser presa, que tem condições de pagar inúmeros advogados, ou que tenha realmente a possibilidade de custear um processo até o final, poder ser preso. E imagine o pobre, se acontece efetivamente, se esse princípio de inocência é realmente colocado de lado, como de fato foi,
realmente nós estamos à mercê agora de quase que um estado de exceção, porque o judiciário pode agora, uma vez julgado, e né, tendo um julgado de segunda instância, né, um colegiado, a apreciação da pena em colegiado, decretar a prisão em segunda instância. E isso impede que a parte possa efetivamente tentar provar por todas as instâncias, diga-se de passagem, constitucionalmente previsto. Nós não estamos falando da defesa de pessoas que simplesmente querem ganhar tempo. Não, nós estamos falando de exercer o direito na sua plenitude. Se o Estado não possui capacidade de gestão, se o Estado não possui a capacidade de produzir julgamentos mais rápidos, se o Estado não possui uma estrutura ideal, isto é um outro problema. Então não façamos dois erros um acerto. O que de fato nós temos é a aplicação de um regramento fora do escrito, tá certo? Por conta da deficiência do próprio Estado. Exatamente. Muitas vezes somos compelidos praticamente a fazer acordos porque nós temos que esperar 2, 3, 4 anos para que o direito efetivamente seja exercido. E aí, basicamente, é a transferência da batata, né? Nós transferimos a batata quente para o senhor, o Estado transfere isso para nós, para que nós possamos renunciar ao nosso direito. Então, como falávamos no bloco anterior, trazer jogar a pena maior não vai resolver. Suprimir o princípio de inocência, certamente será um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Nós vamos viver aí tempos difíceis. E esta possibilidade minimamente nos causa insegurança. Então, esta insegurança jurídica, que é a quebra aí desse preceito constitucional, e aí nós podemos discutir isso sobre o aspecto do Supremo, que chancelou esta aplicação, né? Quer dizer, embora com 2 votações, uma votação um pouco apertada, nós podemos dizer aí que esta nova condição que nós temos hoje de aplicabilidade de lei ou da lei no caso concreto, vai trazer à sociedade dias nublados. Então, realmente, eu sou absolutamente contra a supressão do princípio da inocência. Devemos aplaudir, como eu disse, as instituições, os juízes que aplicam a norma, nós devemos aplaudir a Lava Jato, devemos aplaudir os procuradores, os delegados, mas que eles exerçam a atividade no limite da lei. Então, nós não ultrapassando esta possibilidade, me parece que aí foge realmente da competência deles e causa um problema muito grande. Nós temos que fazer justiça. É isso que me parece ser mais certo e ajustado. Presidente, eu gostaria que a opinião do senhor a respeito da justiça brasileira. O senhor já é advogado aí há 20 anos. Gostaria de saber se houve mudanças do início da sua profissão e o que acontece nos dias de hoje. A justiça, que é a busca da tutela efetivamente, e a justiça como um conceito, né, dar a cada um aquilo que é seu, me parece que não só uma obrigação do Estado, né, de nos dar a resposta quando nós buscarmos, porque nos impede de fazer com as próprias mãos, e não sendo possível a autotutela, nós temos aí o bater nas portas dioturnamente do Estado para que ele nos revele o direito. E ao longo dos anos da advocacia, a gente tem percebido aí muitas mudanças, muitas alterações, umas que veio para nos auxiliar, nos ajudar, que são muito bem-vindas, que vieram em um bom termo, outras nem tanto. Outras realmente vieram para retroceder, para prejudicar, como essa que nós acabamos de citar. Mas a justiça, eu sou um otimista, doutor Ricardo. Eu sou uma pessoa que vivo o direito dioturnamente e sou otimista e penso que nós devemos realmente zelar e velar pela aplicação da norma e da lei e aplaudir as instituições. E o judiciário realmente precisa, me parece, de um pouco mais de atenção.
Então, me parece que o judiciário deveria ter um pouco mais de estrutura, quer dizer, os nossos governantes, os nossos políticos deveriam realmente e efetivamente fazer com que o judiciário possa ser mais aparelhado, dar aí uma estrutura muito melhor para que situações melhores aconteçam. Certo. Presidente Marlúcio, o senhor é um advogado ainda jovem, mas certamente muito experiente. Não é à toa que preside uma das mais importantes subseções do nosso estado. Eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores se o Dr. Marlúcio ainda tem algum sonho na vida e qual é? Eu tenho muitos sonhos. Eu, como advogado e vivo da advocacia, eu tenho um sonho e meu sonho é que a advocacia seja melhor reconhecida. Tenho um projeto de vida pessoal que é contribuir com a OAB, com a instituição, para que todos os advogados, para que a advocacia seja reconhecida. E sem demérito a nenhuma outra profissão, que nós possamos ser vistos aí fora como pessoas capazes de resolver problemas, como pessoas honestas, que tenhamos uma qualidade da nossa profissão reconhecida pela sociedade, que possamos ser remunerados com respeito e que nós possamos efetivamente aí contribuir de algum modo para a evolução do nosso país, para a evolução e o aprimoramento das instituições, fazer valer o nosso juramento efetivamente e que o respeito possa de fato imperar em nossa profissão, em que nós possamos efetivamente andar de cabeça erguida como uma profissão zelosa e que as pessoas possam bater palma para a advocacia. E acho que esse é um sonho até não só meu, mas de todos os advogados. O presidente, nós estamos encaminhando para o final. Eu gostaria de deixar os microfones do nosso programa à disposição do senhor para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a você, doutor Ricardo, pela acolhida e dizer que a sua fineza no trato é uma qualidade de há muito tempo já observada. Agradecer aí realmente a possibilidade de estar aqui, de poder falar um pouco da advocacia e dizer que eu estou à disposição sempre que houver a possibilidade de nossa estadia aqui para poder falar e levantar a bandeira da advocacia, para dizer que a advocacia realmente merece realmente um pouco um estandarte aí, né? Eu tenho muitos amigos aqui na cidade de Assis, advogados, grandes amigos. Deixar um abraço a todos aí e realmente agradecer mesmo a todos e até breve. Presidente, o programa Direito e Cidadania que agradece a sua presença, dizer que fiquei muito feliz e surpreso com a sua visita hoje, pois foi algo repentino, mas graças a Deus conseguimos fazer essa bela entrevista que trouxe grandes reflexões para nós e certamente engrandeceu o nosso programa, presidente. Muito obrigado pela sua visita. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de mandar um saudoso abraço a todos os advogados lá da subseção de Marília, de modo especial ao nosso conselheiro Tayon e aos advogados Dr. Alexandre Vieira e o Marcos Vinícius Floriano, que são grandes amigos meus lá na cidade de Marília. E bem, este foi o programa Direito e Cidadania, então, hoje com a presença de Sua Excelência, o presidente da OAB de Marília, Dr. Marlúcio, e eu espero a audiência de todos e até um próximo programa, se Deus quiser. TV Viena, você está aqui.